Caros alunos, hoje nós temos mais uma aula com estudo de caso. Lembrando então da nossa disciplina que vocês têm estudado, liturgia e sacramentos, hoje nós vamos analisar um pouquinho como é que é toda a logística para a celebração da missa. Tudo que a gente precisa pensar e preparar e quais são os seus significados. Então vejamos só que a Eucaristia, ela foi instituída numa ceia. Jesus, ele, na última ceia, é que instituiu o sacramento da Eucaristia. E o que é uma ceia? É um jantar. E o que a gente vai fazer num jantar? Duas coisas básicas, a gente vai conversar e a gente vai comer e beber. Então assim é a estrutura da missa. É a estrutura de uma ceia, onde vai ter a parte da palavra, da conversa, é a liturgia da palavra, onde também nós vamos ter a parte da comida e da bebida. E aí o corpo e o sangue de Cristo, é a liturgia eucarística. Nós estamos na cidade de Maringá, na matriz São Miguel Arcanjo, paróquia São Miguel Arcanjo, na igreja matriz. E nós viemos aqui na igreja para mostrar um pouquinho todo esse ambiente para a celebração da Eucaristia. Então, se a Eucaristia é uma ceia, para celebrar a ceia, a gente precisa de um lugar. Então, uma igreja é como se fosse uma grande sala de jantar. Nós temos os lugares onde fica o povo, né, os bancos, onde as pessoas se sentam para poder acompanhar. E nós temos também o altar. O que é o altar? É a mesa para a comida e a bebida. Então aqui nós temos o altar, que é o lugar da refeição. E nós temos também a parte que é para a conversa. Essa parte que a gente chama de estante da palavra, ou então ambão, né? Que é onde fica a palavra de Deus, que é onde nós vamos estar na primeira parte da missa para a conversa, porque a primeira parte da missa será um diálogo entre Deus e nós, é a nossa conversa. E então outro lugar muito importante para a celebração da missa é o lugar onde o presidente fica. Esse lugar é chamado de sédia, ou então sede, é a cadeira de onde o presidente da celebração vai dirigir a celebração toda. Então, vejamos só, se a Eucaristia é uma ceia, né? É uma ceia de quem? Né? Quem é que ofereceu esse jantar? Quem é que está oferecendo esse banquete? É Jesus. Mas cadê Jesus? Né? Então, Jesus está representado pela pessoa do padre. O padre é o presbítero que foi ordenado para agir em nome de Cristo. Então, por isso que o padre usa essa roupa. Significa que ele se reveste de Cristo, né? Então, nós temos aqui a túnica que o padre usa. Isso não é batina, tá? Isso é a túnica. A batina seria aquela roupa que o padre, em alguns lugares, usa ou usava, né, o tempo todo, para a rua, para todos os lugares. É como se fosse assim o uniforme dele. Aqui, para a celebração da Eucaristia, é a túnica, né? Significa que ele se reveste de Cristo. E a estola, usada assim nessa posição vertical, né? Que é uma espécie assim de uma tira de pano ao redor do pescoço, pendurada no pescoço, que é o símbolo da ordenação presbiteral. E essa estola, ela tem 4 cores, né? Na maior parte do ano nós temos a cor verde. É o tempo comum. Durante o tempo comum nós usamos a cor verde. Mas existem também outras cores. Por exemplo, nós temos ali a cor vermelha. A cor vermelha, ela é usada na ocasião quando celebramos Pentecostes, lembrando o fogo do Espírito Santo, e em todas as celebrações dos mártires. Quando nós celebramos alguém na igreja, um santo, né, canonizado, que alcançou a glória, né, dos altares
através do martírio, derramando o seu sangue por amor a Cristo, é que nós vamos usar a estola vermelha. Depois nós temos a estola branca. O branco na igreja é sempre sinal de festa. Então o tempo do Natal é um tempo de festa. O tempo da Páscoa é tempo de festa, é estola branca. Ou quando nós celebramos a festa dos santos que não morreram mártires, nós vamos usar a cor branca. E temos também a cor roxa. A cor roxa é a cor do tempo da Quaresma, que é o tempo de penitência, né? É o tempo onde nós olhamos mais o sofrimento de Cristo, e também a cor para fazer a celebração de Ezequias, né? A celebração junto a um defunto. É uma cor que pode indicar um pouco de tristeza, né? Por causa da situação. E aí então a cor roxa. Quando não tem nenhuma ocasião especial, mas vivemos um tempo comum, então é a cor verde. Nós estamos então aqui numa igreja, né? A Igreja Matriz São Miguel Arcanjo, em Maringá, Paraná. E aqui nós estamos, a partir do momento que tem as escadas, nós temos aquilo que se chama presbitério. O presbitério todo, né, como vocês podem ir observando, o presbitério é o lugar onde fica o presbítero. Quem é o presbítero? O padre. A palavra padre significa pai. A palavra padre não identifica bem o nosso ministério, né? Nós somos de fato presbíteros. O presbítero, ele é sacerdote, que santifica, que celebra. Ele é também profeta, é aquele que prega a palavra, que faz a formação, né, a respeito da doutrina da igreja, da catequese, que coordena a catequese. E o presbítero, ele é também o guia da comunidade, ele é aquele que tem a função pastoral, de dirigir, de coordenar uma comunidade. E aí então nós temos esses 3 momentos importantes aqui para a celebração eucarística. No começo e no final da celebração, o padre vai ficar sempre na sede e todos deverão ter a atenção para ele, né? Porque é da onde ele vai estar presidindo. Quando nós começarmos a liturgia da palavra, toda a atenção do povo deverá estar voltada lá para a estante da palavra, para a mesa da palavra, onde a palavra de Deus está sendo proclamada. E depois na liturgia eucarística nós temos o altar, né, como o centro da celebração. Então esses 3 espaços são fundamentais, né, para a celebração da Eucaristia. Para uma celebração eucarística nós não precisamos do sacrário, né? Se vocês conseguirem e os câmeras conseguirem pegar, nós temos no fundo dessa igreja ali a capela do sacrário, a capela do Santíssimo. Então a Eucaristia, para quem participa da celebração, ela será consagrada no altar. Então não é necessário o sacrário para a celebração eucarística. O sacrário, ele é necessário quando não tem missa. O sacrário é necessário, por exemplo, para colocar as reservas eucarísticas para aqueles que não podem vir à missa. As pessoas muito idosas, doentes, né? Elas recebem a Eucaristia em casa. Então a Eucaristia fica guardada no sacrário para depois ser levada para as pessoas que não podem vir participar. Porque para as pessoas que podem participar, a Eucaristia será consagrada aqui no altar. Então o altar, né, ele é o centro da igreja, é o foco. Todos devem estar voltados aqui para o altar. O altar representa Cristo. Vejamos então na celebração eucarística, né? Olhemos cada caso. No começo da missa, nas partes iniciais, o padre vai dirigir a celebração daqui, né? da sede. Vocês percebam nessa igreja muito bem feita, né? Tanto o altar quanto a mesa da palavra e a sede são bastante parecidos, construídos no mesmo estilo, do mesmo material, com as mesmas cores. Então, a parte inicial da celebração será aqui, né, na sede. Depois nós partimos para a liturgia da palavra.
Então vamos chegar aqui perto do ambão, né? Ou da estante da palavra. Essa é a mesa da palavra. Na missa, nós temos que entender que existem duas comunhões. Tem a comunhão da palavra e depois a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Todos os que vêm participar da missa precisam participar da comunhão da palavra. É preciso comungar a palavra de Deus. Então, caros alunos, é muito importante nós entendermos assim: a Igreja Católica pegou praticamente toda a Bíblia e organizou toda a Bíblia para as celebrações eucarísticas dominicais e semanais. De modo que alguém que participa da missa todo final de semana durante 3 anos, ele praticamente tem contato com toda a Bíblia. Então, alguém que participa da missa todo final de semana, sem perder, durante 3 anos, ele pode começar em qualquer domingo que ele quiser. Ele vai conseguir ter uma visão praticamente total da palavra de Deus. Então, a mesa da palavra é uma mesa bastante farta, porque nós queremos, né, que as pessoas que vêm à missa não tenham apenas partes da Bíblia, que elas tenham todo o conteúdo da Bíblia, e isso é proporcionado nas celebrações eucarísticas. Então a mesa da palavra é muito importante. Quando a gente vai então num jantar, primeiro a gente vai para conversar, para dialogar. A liturgia da palavra é também um diálogo, mas só que é um diálogo nosso com Deus. Não é um momento para ninguém ficar conversando, né, entre si, mas é a nossa conversa com Deus. E aí então, para nos ajudar, nós podemos dizer assim, a Bíblia litúrgica. A Bíblia litúrgica é o lecionário. Aqui nós temos então todas as leituras bem organizadas, bem certinhas, num tamanho bem fácil de ler, já tudo bem separadinho para que a gente consiga ler bem, né? Então o lecionário é a Bíblia litúrgica. Então nós temos aqui a palavra de Deus num material muito bem feito, né? Muito singelo, com toda a dignidade. E aí então, a estrutura da liturgia da palavra, vocês percebam que é assim. Temos a primeira leitura, Deus falou conosco. Aí temos o salmo responsorial, somos nós respondendo a Deus. Depois temos a segunda leitura, é Deus falando conosco de novo. Depois nós ficamos de pé para a aclamação ao Evangelho, somos nós que estamos fazendo uma aclamação a Deus. Depois nós temos a proclamação do Evangelho e a homilia, é Deus falando conosco. Aí então nós temos a profissão de fé, o creio. Depois de termos escutado a Deus, né, nós de pé fazemos uma profissão de fé, dizemos que nós de fato acreditamos nele, acreditamos na palavra dele, acreditamos no projeto dele. E aí concluímos a liturgia da palavra com as preces, onde nós pedimos, né, e Deus nos atende. Toda essa parte da liturgia da palavra deve ser feita aqui desse lugar. Esse lugar é um lugar na igreja específico para a palavra de Deus. Aqui não é lugar para ninguém vir dar aviso, para fazer alguma palestra sobre nada. Aqui é o lugar de se proclamar a palavra de Deus. Por isso ele precisa ser muito bem feito, com muita dignidade e de fácil acesso para todos os que estão na igreja poderem enxergar, né? E aí é importante um bom sistema de som para que todos compreendam bem a palavra de Deus. É importante evitar que a Assembleia tenha folhetos litúrgicos, porque isso vai fazer com que as pessoas fiquem prestando atenção ali no folheto e não no que está acontecendo, né? O folheto, ele não favorece tanto as pessoas participarem ativamente da celebração. As pessoas ficam meio passivas assistindo e elas ficam engessadas ali olhando só para o folheto. Então isso, não tendo folheto, as pessoas vão participando melhor, vão conseguindo, né, ter uma participação mais natural, mais espontânea na celebração. Então é importante perceber, esse lugar aqui é o lugar da liturgia da palavra. Os que vêm aqui, os leitores, né, devem ter procurado fazer uma boa preparação antes, porque eles têm que proclamar a palavra para os outros, né? Eles não estão lendo para si, eles estão proclamando a palavra para os outros. Então é muito importante que eles estejam preparados, e não só preparados tecnicamente,
mas também preparados espiritualmente. Se eles pegaram essas leituras com bastante antecedência, procuraram estudar, rezar a partir delas, se eles procuraram colocar essas leituras em prática, quando eles vierem aqui proclamar, é que eles vão proclamar bem, porque vai ser algo que não vai ser da boca para fora. Eles vão estar colocando para fora um pouco da experiência deles, né? Do testemunho. Então, essa é a liturgia da palavra. Terminada a liturgia da palavra, nós saímos dessa mesa do diálogo com Deus e vamos nos dirigir então a outra mesa. É a mesa do alimento. Então, é o altar. Então, o altar, ele deve ser no máximo possível inteiriço, né? Deve ser fixo e ele deve ser de fato uma referência para toda a igreja. Esta é a mesa da refeição. Então é aqui que nós vamos ter a refeição. Por isso então nós temos todas as coisas aqui para a refeição, não é? Então vejamos só, caros alunos, para uma refeição a gente tem que ter a comida. Nós também temos a comida. Então nós temos aqui aquilo que nós chamamos de hóstia, né? E temos a partícula, que é também, né, a hóstia, mas só que porque é menor a gente chama de partícula, uma pequena parte. Esta maior, usada pelo presidente da celebração, é porque vai chegar um momento em que ele vai mostrar para todos, e para que todos vejam bem, então é que ele usa, né, uma hóstia maior. Isso aqui é feito então, né, de uma mistura de farinha e água, né? Então é feito todo um preparo, né? Então é o pão sem fermento, farinha e água. E aqui então depois o pão será consagrado e se transformará no corpo de Cristo. E para a gente, né, comer precisa do prato. Então essa peça aqui onde fica a hóstia é um pratinho. É o que a gente chama de patena, né? Mas é um pratinho onde nós vamos colocar uma parte da comida. Para distribuir a comida, nós temos também aqui, né, as travessas para distribuir a comida para as pessoas numa refeição. Na missa nós vamos também distribuir. Então nós temos aqui uma âmbula, a gente chama, né, uma âmbula ou um cibório, que é essa peça, né, que é como se fosse uma travessa, onde nós colocamos as hóstias consagradas para distribuir ao povo na hora da comunhão. Então isso para a comida, né? Mas também nós precisamos da bebida. Então, para a bebida, nós temos o copo ou o cálice, né, que é bastante comum, né, em todas as casas, as famílias, né? É possível ter ali um cálice ou um copo, é para tomar a bebida, né? Então temos aqui o cálice, que geralmente o presidente da celebração, né, o presbítero usa, mas também nós costumamos distribuir a Eucaristia sob as duas espécies, não só o corpo, mas também o sangue de Cristo. Então aqui junto com a âmbula há também um pequeno cálice, onde nós vamos depois usar para distribuir o sangue de Cristo para todos aqueles que vierem comungar. E nós temos então como bebida, né, vai se tornar depois o sangue de Cristo, mas é o vinho, né? Esse vinho não é qualquer vinho para a missa, né? Para a missa é preciso um vinho especial, já produzido especialmente para a celebração da missa. Esse vinho, ele tem uma mínima graduação alcoólica e ele é feito, né, de maneira adequada para a celebração da missa. Então é preciso que ele seja adquirido, né, nas lojas especializadas desse tipo de produção. E nós temos aqui o que nós chamamos os pequenos recipientes onde fica a água e o vinho, né? Essa daqui, por exemplo, que tem um sinal vermelho, onde nós teremos, né, aqui o vinho e o outro a água, porque nós vamos colocar o vinho e vamos misturar um pouquinho de água. É uma espécie assim de uma lembrança quando o soldado atirou a lança, né, no Cristo, na cruz, no peito de Cristo, e aí então nós tivemos, né, o relato de que saiu sangue e água, né? Então essas pequenas garrafinhas a gente chama de galhetas, né? São pequenas garrafas que são trazidas onde nós temos guardado o vinho e a água.
Tem um momento da celebração em que o padre purifica as mãos. Então ele faz a purificação das mãos. E a purificação das mãos é feita, né, através de uma peça parecida com essa. É uma bacia, né, um jarro, a gente chama o lavabo, né? E aí então tem a toalha também para secar, né, a toalha para secar as mãos do padre. O padre vai purificar as mãos justamente porque ele é que vai oferecer o sacrifício de Cristo. Ainda quando nós servimos um jantar, nós temos guardanapos, por exemplo, né? Então esse altar ele tem a toalha, depois tem vamos chamar assim, um guardanapo maior aqui, né? Uma pequena toalha. Essa toalha onde ficam, né, o corpo e o sangue de Cristo, aqui onde ficarão o corpo e o sangue de Cristo, essa toalha a gente chama de corporal. Por que corporal? Porque é sobre ela que vai ficar o corpo de Cristo. Pode ser que na hora de fazer a distribuição, a entrega, caiam alguns fragmentos do corpo de Cristo. E se caírem, cairão sobre o corporal. E aí então, na hora que ele for recolhido, ele vai ser olhado com bastante atenção, né, por aqueles que vão guardar, para poder ver se não ficou algum pedaço, né, do corpo de Cristo nele, para poder ser consumido. Né, uma vez consagrado, Cristo está presente, né, mesmo que seja num pequeno fragmento. Nós temos um outro guardanapo, vamos dizer assim, que acompanha geralmente o cálice. É o que a gente chama de sanguíneo, porque ele é que será usado para purificar o cálice onde estará o sangue de Cristo. Então, se ficar, né, alguma gotícula do sangue de Cristo ali, para purificação, nós vamos usar esse pequeno guardanapo aqui chamado sanguíneo. Esses panos que a gente usa aqui, essas peças de pano, depois elas são lavadas em separado de qualquer outra roupa, né? E a água que é usada para lavar, ela é jogada em uma planta. Nós também, para o acompanhamento da missa, temos um livro chamado Missal, né? O Missal Romano, que é esse livro que nós usamos para seguir o rito da missa. Evidente que se não tiver o ritual, o padre vai saber conduzir a missa, mas o ritual, ele é muito rico em diversidade de orações próprias para cada tempo, para cada festa, para cada solenidade. E aí então, através do missal, né, a comunidade vai sendo enriquecida com todo o patrimônio litúrgico e espiritual da tradição da igreja. Antigamente não havia energia elétrica, né? Então, para iluminar o local da celebração, eles usavam tochas ou velas. Nós continuamos, mesmo tendo energia elétrica, usando as velas. A vela para nós, na Igreja Católica, ela é sempre um símbolo de Cristo, que é a luz do mundo. Ela significa a luz da fé. Então, por isso que nós conservamos algumas velas acesas, né, próximas do altar, ou então próximas da cruz. Essas velas sempre indicam, né, a luz de Cristo que nos ilumina, a luz da nossa fé. Então, o ambiente, vocês vejam aqui, é todo um ambiente muito bonito, muito aconchegante, muito preparado para uma refeição familiar. Então, nós acompanhamos como se deu, né, todo o rito da palavra naquele diálogo. Vamos dar uma passadinha agora no rito eucarístico. Então, depois das preces, os dons são trazidos para o altar. É o pão e o vinho que são trazidos aqui para o altar, e o padre faz a apresentação do pão e do vinho a Deus. Então, o pão e o vinho representa a vida da comunidade, é o povo que coloca no altar do Senhor a sua vida. Então, temos aqui o pão e o vinho. E aí, então, o padre faz a preparação do altar para a refeição. Depois da apresentação dos dons, ele faz uma oração sobre as oferendas, sobre os dons. E aí nós temos a oração eucarística. Lembrando sempre que Eucaristia significa ação de graças, agradecimento. Não tem maneira mais profunda de nós agradecermos a Deus
do que através da celebração eucarística. Quando eu participo da missa, eu não vou tanto à missa para pedir nada, eu vou à missa para agradecer. A forma mais especial de agradecer a Deus que se pode ter é participar da Eucaristia. Então aí nós entramos na oração eucarística. A oração eucarística, ela tem uma introdução que nós chamamos de prefácio, que vai ser concluído com o canto do santo. Esse prefácio é uma espécie de louvação a Deus. Nós ali usamos de muitos motivos para agradecer a Deus. O motivo principal é dele nos ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que morrendo na cruz, redimiu o nosso pecado e que ressuscitando, nos abriu as portas da eternidade. E nós então louvamos a Deus de tal maneira que chega um momento que nos juntamos aos anjos, aos santos, para assim podermos então cantar o louvor de Deus e proclamá-lo Ele como nosso Deus e como Deus verdadeiramente santo. Depois então dessa introdução da oração eucarística, nós teremos o momento em que invocamos o Espírito Santo. Vocês que já acompanham com certeza, a celebração eucarística, vários de vocês alunos dessa disciplina católica frequentam as paróquias de vocês, têm a missa e tudo mais. Então nós temos um momento em que o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, pedindo que desça o Espírito Santo sobre estes dons. É um momento chamado de epíclese ou epiclese. É justamente a oração quando a gente pede que o Espírito Santo venha sobre o pão e o vinho. E aí nós entramos depois disso no momento da consagração. O que é a consagração? Consagrar quer dizer santificar. Quem é santo é Deus. E o que é santificar? O que é consagrar? É fazer com que algo se torne de Deus. O que nós trouxemos por enquanto é pão e vinho. Agora então haverá a consagração, o pão se transformará no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Então a consagração é aquela oração que o padre que foi ordenado para isso, que é sacerdote, faz, repetindo as palavras de Cristo, usando as palavras de Cristo para poder então, como Cristo pediu que se fizesse, transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Então o padre, ele vai fazer a consagração e ao final vai dizer: eis o mistério da fé. Depois da consagração, pela nossa fé, nós temos certeza que o pão não é mais o pão, mas é o corpo de Cristo, porque ele pediu: fazei isto em memória de mim. E o vinho consagrado não é mais o vinho, mas é o sangue de Cristo. Então, pela nossa fé, nós cremos firmemente nisso, que o pão e o vinho consagrados são o corpo e o sangue de Cristo. Então, a nossa vida, que foi trazida no pão e no vinho, é consagrada. A nossa vida transformada na vida de Cristo. E a vida de Cristo, então, ela é aquele alimento que vai fazer com que a comunidade viva em comunhão com Deus. Não tem uma comunhão mais profunda com Deus do que a comunhão eucarística. Quando nós comungamos Jesus no seu corpo e no seu sangue, o nosso corpo e o corpo de Cristo se tornam um só corpo. Então não tem comunhão mais profunda. Por isso que é fundamental que todo cristão católico não perca a missa, participe sempre da missa, porque não tem oração, não tem outro evento mais profundo de comunhão com Deus do que a participação da Eucaristia, porque aqui nós podemos receber o corpo e o sangue de Cristo, e assim nós e Cristo nos tornamos um só corpo e um só sangue. Depois da consagração, na oração eucarística, nós vamos pedir pela igreja que está no céu, pedimos a intercessão dos santos e da Virgem Maria, pedimos também pela igreja que está no purgatório. Todos aqueles que estão no purgatório,
né, pedimos por todos os que morreram com ou sem fé, para que eles possam se purificar. A oração da igreja purifica as almas do purgatório. E também fazemos uma prece, né, pela igreja que está presente aqui na terra. Por isso rezamos pelo Papa, pelo bispo, por todos os presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas e por todo o povo de Deus. Nós rezamos, né, por toda a igreja, seja a igreja peregrina que está na terra, seja a igreja padecente que está no purgatório, seja a igreja triunfante que está no céu. E aí então a oração eucarística, ela é concluída, né, com o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Essa doxologia final da oração eucarística, onde nós mostramos que tudo que acontece na igreja e na vida do cristão se dá por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que todos nós estamos voltados para Cristo, né? O nosso objetivo é estar em comunhão com Cristo, seguir a Cristo, viver do jeito que Ele viveu, né? E observar aquilo que Ele ensinou. Terminada a oração eucarística, nós temos aí o rito da comunhão. É aquela preparação imediata para receber a comunhão. O rito da comunhão, ele começa com a oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é aquela oração que Jesus nos ensinou, onde nós chamamos a Deus de Pai e temos todos os outros como nossos irmãos e irmãs. Então, é um momento de profunda comunhão com o Pai e com os nossos irmãos e irmãs que estão presentes aqui na Assembleia, né, que estão celebrando conosco. Depois tem um momento da paz, né? Essa comunhão entre nós é expressa com um gesto de paz, onde a gente estende a mão a quem está do nosso lado, né, cumprimenta, às vezes através de um abraço, que deve procurar ser algo discreto, sem tirar a concentração de ninguém, mas nós manifestamos através, né, do gesto de paz que nós queremos viver unidos, como irmãos, vivermos em paz. E aí então a Assembleia reza a oração do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá a paz? É Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro está aqui, né? Porque ao final do rito da comunhão, o padre vai apresentar para todos, né? No cálice com o vinho consagrado, a hóstia o padre vai erguer e vai mostrar para todos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então as pessoas, né, o padre vai comungar e as pessoas também vão se aproximar através de uma fila para comungar. As pessoas, né, vão receber então verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Tanto o padre quanto os outros ministros vão distribuir o corpo e o sangue de Cristo, para que toda a comunidade possa então estar nessa comunhão profundíssima com Jesus, no seu corpo e no seu sangue. Então o padre vai, se ele apresenta só o corpo de Cristo, vai dizer para a pessoa: eis o corpo de Cristo. A pessoa responde amém, e ele vai então colocar na mão da pessoa, a pessoa vai pegar e levar à boca e comungar. Se apresenta sobre as duas espécies, né, não somente o corpo, mas também o sangue de Cristo, então ele vai, né, molhar aqui a hóstia no sangue de Cristo e vai distribuir ao fiel, né, entregando para a pessoa, ela vai tomar, né, e levar à boca e consumir. E aí então as hóstias que sobrarem, todas aquelas que sobrarem serão trazidas de volta, né, para o altar, reunidas, e as que sobrarem serão colocadas então lá no sacrário. E elas ficarão ali porque é Jesus presente na Eucaristia que está ali no sacrário. Jesus que está ali sempre à disposição das pessoas que querem vir para fazer um momento de oração e de adoração. E as pessoas que não podem vir, a igreja vai se encarregar através dos ministros de levar a Eucaristia até elas nas casas. Então vejamos que, terminada a comunhão, cada um que comunga, né, deve de fato sentir-se
profundamente em comunhão com Jesus. Terminada a comunhão de todos, o padre vai voltar para o seu lugar, aqui na sede, né? E estando na sede, o padre vai fazer a oração depois da comunhão e depois, se tem algum aviso, ele vai dar um aviso e vai dar a bênção final. Isso significa que a missa terminou, como diz um canto, né? Um belo hino, a missa terminou, começou a nossa missão. Aquilo que a gente celebra tem que se tornar depois a vida. Né? Alguns católicos dizem que são católicos praticantes. Aí você pergunta, por quê? Porque eu vou na missa todo domingo. O que adiantaria participar da missa, mas não viver o que celebrou na missa de segunda a sábado? Né? Além de vir na missa, no domingo, depois precisa colocar em prática. Né? O que adiantaria dar a paz de Cristo aqui, né, na hora da celebração, depois ficar brigando com todo mundo, brigar em casa, no trabalho, na comunidade? O que adiantaria receber a comunhão aqui e lá fora ficar vivendo em divisão, né, ficar promovendo a divisão? O que adiantaria aqui a gente partilhar o pão do céu e depois no dia a dia não partilhar o pão de cada dia, o pão da terra, já que tem tantas pessoas passando fome, passando necessidade? Então aquilo que se celebra aqui deve depois ser vivido no dia a dia durante a semana. É aqui que a gente vem para poder então, na casa de Deus, que é também a nossa casa, já que nós somos a família de Deus, o povo de Deus, onde a gente se reúne para se alimentar de Deus, se alimentar do pão da palavra e do pão eucarístico, para podermos viver a nossa fé diante dos desgastes de cada dia, né? Vocês sabem que a gente vai aqui na missa se abastecendo de Deus, porque o desgaste de todo dia é grande, né? E se a gente não se abastece, uma hora esse combustível da fé acaba. E aí tem muita gente que acaba enfraquecendo na fé e até perdendo a fé, porque não alimenta a sua fé. E o alimento mais importante, mais substancioso para a nossa fé é a Eucaristia. Por isso que recomendamos, né, sempre a todos os cristãos católicos que não faltem na missa. Então nós temos, né, os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, e o terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O que significa guardar domingos e festas de guarda? Significa guardar para participar da Eucaristia. É antes de tudo isso. Então quem não participa da missa não está cumprindo o terceiro mandamento. Então toda semana, né, participar da Eucaristia. É importante a gente pensar que o domingo é o primeiro dia da semana. Devemos já começar a semana com Deus, né, recebendo Ele, a presença dEle na Eucaristia. Então isso é fundamental. Depois eu posso também acabar pecando contra o primeiro mandamento, porque se eu penso assim, numa semana toda eu tive tempo para estudar? Tive tempo para trabalhar? Tive tempo para dormir, para comer, para me divertir? Tive tempo para ir na missa? Infelizmente não deu tempo. Significa que eu coloquei Deus não em primeiro plano. E aí eu posso estar pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, né, Jesus disse para nós, em relação à Eucaristia, quando Ele instituiu a Eucaristia, Ele disse para os apóstolos, e é um mandato que segue até hoje para nós: fazei isto em memória de mim. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós trazemos, né, viva a nossa memória, a nossa vida, né, a presença viva de Jesus. Aqui a memória não é como se a gente recordasse uma coisa do passado, não, é algo que se torna atual para nós, né? É algo que se torna presente para a nossa vida aqui na Eucaristia. Então, quando nós participamos da Eucaristia, nós estamos fazendo o que Jesus pediu para que nós fizéssemos, né? Fazer isto em memória de mim. Então, a Eucaristia é o momento em que a igreja é mais igreja. A Eucaristia é o ápice da vida da igreja, quer dizer, o momento mais alto. E ela também é fonte
para a vida da igreja, né? A Eucaristia faz a igreja, é a igreja que faz a Eucaristia, mas a Eucaristia também faz a igreja. É muito bonito nós percebermos que às vezes em algum bairro, né, não havia missa antes, aí se começa a celebrar a Eucaristia, a comunidade vai se reunindo e através da Eucaristia vai se formando a igreja, vai se estabelecendo a comunidade que se torna uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Enfim, através dessa nossa aula, né, tendo vocês acesso a todas essas imagens sobre como é a estrutura de uma igreja, a como são aqueles elementos, aqueles materiais que nós usamos na igreja, isso vai ajudar vocês, né, nossos alunos, a terem um conhecimento mais profundo dessa disciplina, né, de liturgia e de sacramentos. Então procurem se aprofundar nessa aula, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, e assim vocês vão se aprofundando nesse assunto. E esse estudo de caso aqui, né, bem concreto, vai fazer com que não somente vocês compreendam e mais participem melhor da Eucaristia quando vocês forem participar. E também, provavelmente, muitos de vocês, nossos alunos, são agentes de pastoral, de evangelização, ministros, né, nas paróquias, nas comunidades onde vocês atuam. Vocês poderão repassar essa formação para que muitas pessoas, ao ouvirem a missa, não somente assistam, mas participem dela, né? Que essas pessoas, de fato, possam aproveitar todo o tesouro espiritual que é a Eucaristia. Que as pessoas possam se fartar realmente da presença de Jesus na palavra, no pão e no vinho consagrados. E com certeza elas estarão muito mais firmes na fé, muito mais fortalecidas, farão a experiência do mistério pascal de Cristo. Elas participarão, né, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cada vez que nós participamos da Eucaristia, nós renovamos a nossa vida, nós saímos com uma vida nova. E é para isso que acontece a celebração da Eucaristia. Que nas comunidades todas vocês não somente participem, mas ajudem para que haja uma participação cada vez mais plena da comunidade na celebração eucarística. Enfim, esta é a nossa aula desse estudo de caso, né, de liturgia e sacramentos, hoje aqui com uma igreja e com pontos diversos e elementos concretos para a celebração do sacramento da Eucaristia. Façam um ótimo proveito, né, de todos os conhecimentos que esta aula quer transmitir para vocês.